Oi, hoje é dia de uma resenha especial do livro O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. E o motivo é porque esse vídeo aqui é o de número 500 do Imantados de Livros. Na segunda-feira passada, esse canal aqui, o Imantados de Livros, completou 1 ano e 6 meses de existência. E agora, 4 dias depois, chegamos à marca de 500 vídeos publicados. E sempre quando eu chego nessas marcas redondas, eu sempre procuro fazer uma resenha especial de algum livro que tenha marcado a minha vida literária. Por exemplo, quando eu cheguei à marca de 100 vídeos, eu fiz questão de mostrar para vocês qual foi o primeiro livro que eu não li, que foi colocado em minhas mãos através de meus pais e eu acabei não lendo, não tive o gosto pela leitura. E eu conto essa história no link aqui em cima, quando eu fiz a resenha de A Pequena Fadette, de George Sand, que é um clássico da literatura francesa. Dê uma olhada lá naquele vídeo porque vocês vão conhecer uma história interessante. É um vídeo um pouquinho longo, eu conto bastante da história, mas por um bom motivo, porque a personagem principal, a tal da Fadette, demora a aparecer. Mas isso não importa agora. O que vale é que quando eu cheguei aqui nessa marca de 500, eu decidi mostrar um vídeo, um livro também importante para mim. E no caso, dessa vez escolhi o primeiro título que me fez ir atrás de um livro. Ou seja, aquele primeiro chamariz que a gente sempre tem por alguns livros, por exemplo, quando a gente está numa livraria ou quando a gente ouve de boca em boca que algum título é interessante, foi o caso então de O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. Isso foi lá nos anos de 1980, acho que provavelmente 1981, no máximo 1982, lá dentro da sala de aula, na escola, na aula de língua portuguesa, onde eu tive a sorte de ter um professor que incentivou muito a literatura, a leitura de livros. Que, aliás, é uma história que eu vou contar com mais detalhe, talvez num outro livro comemorativo, ou melhor, um outro vídeo comemorativo aqui do canal. Por enquanto, basta dizer que sim, durante uma das aulas desse professor, a gente era estimulado a fazer leituras em sala de aula mesmo de alguns livros. E eu me interessei por esse título aqui, muito bom aliás, né? O Gênio do Crime. Eu fiquei muito instigado. Uau, deve ser uma história sensacional, de mistério, de investigação, de muitos perigos. Realmente, tem tudo aqui nesse livro. Só que eu pensava que era um livro adulto. E na verdade, isso aqui é literatura infanto-juvenil. Aliás, de ótima qualidade. Eu pude até ficar decepcionado quando enfim eu pude colocar as mãos nesse livro, mas não, eu não fiquei. Realmente eu gostei muito da história e muito daquela experiência que eu achava que eu ia ter durante essa leitura realmente aconteceu, porque sim, isso aqui é uma história sensacional de investigação. Temos aqui 3 detetives mirins, o Edmundo, o Pituca e o Bolachão. Rapazes? Não, crianças mesmo. Aliás, a idade desses 3 garotos não são informadas detalhadamente aqui pelo texto do Marinho. A gente só tem uma referência de um outro personagem, um personagem feminino que aparece lá pelo meio do livro e que em 2 momentos é dito que ela tem 8 anos de idade. Então a gente deve supor que os trio de detetives mirins também tenham 8 anos, no máximo 9. Afinal de contas, parece que estão todos no mesmo grau escolar. A parte boa dessa história é que é uma história completamente divertida, sem fugir aos princípios de uma história de investigação. E qual é o problema que esses 3 detetives mirins têm que enfrentar? Será algum crime cabeludo? Não, é uma coisa bem simples. Naquela época que se passa a história, lá nos anos de 1969, pelo menos o livro foi escrito nessa ocasião, acontecia muito, e eu até vivi essa experiência, de serem publicados álbuns de figurinhas. Até aí nada demais, isso até existe até hoje. Só que naquela época dos anos 1970, tinha muito esses álbuns que você preenchia para ganhar alguma coisa. E é o caso aqui dessa turminha aqui que dá as voltas com um álbum de figurinhas sobre times de futebol, especificamente, eles gostam lá do Corinthians, fazer o que, né? Ninguém é perfeito. E eles estão quase preenchendo, aliás, eles não, mais especificamente o Edmundo. Só falta uma figurinha para ele completar o álbum. Falta a figurinha do Rivelino, um grande jogador corintiano.
Quem viveu lá os anos 1970 sabe muito bem da importância do Riva para o Corinthians e muito mais para a seleção brasileira. Enfim, é a última figurinha, o último cromo que falta para completar o álbum. E então ele poder fazer a troca do prêmio, que no caso ali seria uma bola e mais um jogo de camisetas para se poderem formar um time. Olha só que belo prêmio que eles estavam dando àquela fábrica de álbuns de figurinha. Só que aí acontece o problema deles. Por mais que ele tente encontrar essa figurinha por tudo quanto é lugar, fazendo trocas para lá e para cá, não há como encontrar esse último cromo do álbum. E o que ele tem que recorrer? Ele tem que recorrer a um cambista? Pois é, e há um cambista na praça que sempre consegue aquelas figurinhas difíceis. Tudo bem, o Edmundo vai lá atrás dele, compra o cromo que faltava, cola no álbum e vai para a fábrica lá de figurinhas fazer a troca, pegar a bola, pegar as camisetas. Quando ele lá chega, descobre que há um monte de outros garotos fazendo exatamente a mesma coisa que ele. E a fábrica está meio que enrolando a garotada, falando: olha, acabou o estoque, vocês precisam esperar mais uma semana ou duas para chegar um pouco mais, aí sim vocês vão receber o prêmio. Aquele papo furado, né? A molecada fica revoltada e começa a depredar o prédio ali da fábrica de álbuns de figurinha. Aliás, já vai no comentário, né? É uma coisa meio absurda, né? Moleques quebrando uma propriedade privada, algo meio ousado, né? Hoje em dia isso aí seria um belo de um absurdo. Aliás, na história aqui tem várias coisinhas que era lá da década de 70, comecinho da década de 70, que hoje em dia pode soar muito estranho, mas que para uma história infantil não importa muito. Enfim, eles começam a depredar tudo, quase tacam fogo no prédio, só que o herói aqui, o Edmundo, fala para os outros moleques: não, vamos fazer isso não. É exagero isso, né? A gente só está aqui reclamando, a gente quer os nossos prêmios, mas também não precisa estragar tudo, né? Aí o dono da fábrica acaba sim ajudando a molecada. Bom, isso depois que a polícia chega, né? Mas ele promete que no dia seguinte ele iria dar o prêmio para todo mundo. E dessa situação a gente pode fazer também outros comentários a respeito desse tipo de história que o Marinho conta pra gente. Ele é um pouco crítico ali, algumas coisas relacionadas ao capitalismo. Um pequeno comentário aqui e ali. E aí entra a questão do altruísmo. Aonde? Bom, esse dono da fábrica, o seu Tomé, resolve procurar o Edmundo na casa dele e, vendo que ele foi o único dos garotos que estavam invadindo a fábrica, depredando, que evitou um desastre maior, ele pensou: poxa, se ele está interessado nos álbuns de figurinhas, ele pode ajudar. Aí é uma maluquice, né? Pode ajudar a encontrar quem é que está prejudicando a fábrica. Qual o prejuízo? Bom, são figurinhas falsas. Na verdade, aquele cambista que o Edmundo foi procurar para pegar o último cromo, o do Rivelino, na verdade, aquilo ali é um cromo falso. E olha que ideia de jirico o seu Tomé teve. Uma criança solucionar um crime, uma falsificação que está ocorrendo ali na praça, em São Paulo. Obviamente é uma história infantil, claro, isso não é um grande absurdo, mas é, né? De qualquer forma, mas tem essa rivalidade entre o capitalismo e o altruísmo aqui inserido nessa história do Marinho. Falando em coisas que mudam com o tempo, né? Eu lembrei agora o autor, né? Aqui na capa você deve ter reparado que está escrito como JC Marinho Silva. Hoje em dia ele assina como João Carlos Marinho. Aliás, aproveito também para colocar aqui, avisar para vocês que na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um link para você poder adquirir, não essa edição antiga, mas a nova, através da Amazon. Lembrando, né, se você faz a compra desse título através desses links, você acaba ajudando a montagem de livros, porque eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor, que é sempre muito bom para ajudar o canal a crescer. Mas nisso, ainda de coisas que mudaram muito lá daquela época que o texto foi escrito para agora, só uma coisinha ou outra, umas passagens, por exemplo, que a criançada até bebem um whisky, ou umas outras situações meio exageradas, onde a gente vê muito as crianças andando de táxi para lá e para cá nas ruas de São Paulo. Isso, claro, durante a investigação, porque sim, obviamente, o Edmundo e mais os seus amigos, o Pituca e o Bolachão, vão aceitar sim essa ideia maluca do seu Tomé de fazer a investigação e descobrir
sobre esse cambista que ninguém consegue pegar. A polícia já tentou, detetives particulares também já tentaram e ninguém conseguiu pegar o sujeito, porque ele sempre se desvencilhava, ele tinha uma técnica de fugir dos seus algozes. Obviamente que esse trio de detetives mirins vai bolar uma maneira inteligente para pegar o cidadão. E essa foi uma das coisas que eu mais gostei lá quando eu era moleque, porque essa história sim se tornou completamente investigativa, dedutiva e lógica. A maneira que um dos integrantes ali daquele trio bola para pegar esse cambista, né, que prejudica a fábrica do seu Tomé é sensacional. Esse trecho eu nunca esqueci. Confesso que as outras partes dessa história eu não me lembrava mais e nem me lembrava, por exemplo, que outros personagens vão aparecendo ao longo da história. Na verdade não muitos, mas especificamente dois. O primeiro mais importante é que sim, aparece um detetive particular contratado pelo seu Tomé, ou melhor, pelo gerente ali da fábrica, para resolver a situação. E um detetive importado, ele veio lá da Escócia, o senhor Mr. John Smith, Peter Tony. Sim, o nome é rocambolesco, a situação é mais ainda. Ele fica falando naquele inglês, ou melhor, um português misturado com inglês, bem divertido. E aliás, vale dizer obviamente que essa história é engraçada o tempo todo pelos seus absurdinhos que vão colocando, aquela coisa típica de história infanto-juvenil, né? Tem aquela inocência bem suave, mesmo que tenha alguns absurdos ali, como por exemplo, crianças estarem bebendo uísque num certo momento ali da história. Ou até passando por alguns momentos também violentos, mas isso sem querer dar muitos spoilers, né? Coisa interessante também a se dizer aqui desse romance do Marinho é como muda o foco dos protagonistas aqui. Temos um trio de detetives mirins. No começo da história temos totalmente destacado a figura do Edmundo, afinal de contas é dele o álbum primeiro preenchido. É ele que encoraja os amigos a participar desta aventura detetivesca. Mas depois há uma mudança gritante de foco. Primeiro que o personagem do meio, Pituca, ele não tem lá muito destaque, porque ele é ele é o burro da turma. O Edmundo seria o valentão. E o bolachão? Quem que é o bolachão? Bom, é o inteligente, e é justamente para onde vai o foco depois. Aos poucos a história vai se focando mais no bolachão, que é o garoto gordinho do trio. E que aliás é o rico também entre os três. O pai tem grana, ele sempre tem uma graninha sobrando e que também facilita algumas situações para o desdobramento da narrativa. Aliás, se a gente precisa apontar defeitos aqui nessa história clássica do João Carlos Marinho, é justamente isso. Essa mudança de foco do protagonismo faz esquecer a figura importante que era o Edmundo ali no comecinho da história. E depois transforma o bolachão num grande super-herói, quase. Bom, pelo menos um grande detetive, né? Tanto que essa história uma vez foi sim adaptada para o cinema e o título não foi apenas O Gênio do Crime, mas Detetive Bolachão e o Gênio do Crime, para você ter uma ideia como realmente o foco do protagonismo está em cima do garoto gordinho e super inteligente, deixando, digamos, o galã de lado. Aliás, ele realmente não é o galã da história, porque quando aparece uma menina na história, a Berenice, ela passa a ser exatamente o interesse romântico do garoto gordinho e não do galãzinho. Pituca também dançou nessa história. Aliás, um ponto também negativo é o personagem do Berenice, que parece, quando ela surge aliás numa cena muito interessante também, que você fala, uau, entrou outro personagem aqui que vai conduzir a história para outro patamar. Já estava bom, mas a investigação vai ficar num outro nível, porque ela aparece toda sagaz, mas não é desenvolvida. Na verdade, é um personagem de uma nota só. Do jeito que ela entra, ela fica até o final da história. E toda aquela sagacidade meio que é diluída quando coloca alguma coisa em outros termos. Não vou dar spoiler porque que ela muda. Na verdade, ela não muda. Eu acho mais que é um personagem mal desenvolvido, né? Entrou mais para ser um interesse romântico e também para ter uma personagem feminina na história, porque até então só tinha aparecido a mãe do Edmundo. E ficou por aí.
E sim, nesses termos, essa história é um pouquinho datada. Ela não é muito diversificada nos seus personagens. Quer dizer, na maioria dos casos aqui, todos os personagens são clichês, são caricatos, mas claro, servem para uma história infanto-juvenil. Até aí não prejudica em nada. Mas se ela fosse escrita hoje em dia, com certeza, acho que muita coisa seria diferente. Falando nisso, essa história aqui, lá na época que eu li, depois eu soube que havia uma espécie de continuação. Não era exatamente continuação, mas envolvia ainda essa turma de trio de garotos detetives. Então, o autor, o J. Carlos, estou misturando os nomes, né? João Carlos Marinho. Eu costumei falar o nome dele lá, JC Marinho Silva, lá da minha época passada. Mas não, agora é João Carlos Marinho. Ele publicou outro livro depois chamado Caneco de Prata, que contava também com esse trio de protagonistas, de personagens que ele criou. E na época eu bem pensava, pelo menos ouvia falar, que era um livro um pouquinho mais fraco comparado com O Gênio do Crime. Caneco de Prata não era lá uma grande história. E agora, quando eu estava fazendo pesquisa para fazer essa resenha aqui, eu descobri que ao longo de todos esses anos, o autor escreveu mais 12 capítulos. Melhor, né? 12 livros envolvendo esses personagens. Alguns livros focando mais até com a Berenice, 2 livros para Berenice. E eu não sei dizer para vocês se todas essas histórias, todos esses outros livros que ele publicou são histórias detetivescas ou caem para outras coisas de aventura de personagens infantis. Aliás, não sei nem dizer se eles cresceram um pouco, se eles deixaram de ter essa faixa de 8 anos, 9 anos de idade e cresceram um pouquinho, viraram adolescentes. Não sei dizer porque nas resenhas que eu vi aqui, ou melhor, na sinopse que eu vi dos livros, não tem lá muitas informações a respeito disso. Mas eu fiquei espantado de existir tantos outros livros do J.C. Marinho, João Carlos Marinho. De qualquer forma, vou procurar ler alguns outros títulos, porque a maioria deles ainda está em catálogo e dá para achar também lá na Amazon. E agora, já chegando no desfecho aqui desta resenha, eu preciso falar obviamente do Gênio do Crime, o criminoso que faz essas cópias falsificadas das figurinhas ali do álbum de jogadores de futebol. Sim, é o melhor personagem aqui do livro, talvez o que tenha mais relevo, mais conteúdo. Demora para ele aparecer, mas quando ele aparece, ele é impactante. Ele deixa no chinelo todos os outros personagens, claro, tirando, obviamente, a força do Bolachão. E o melhor de tudo, ele é um bom vilão, aquele vilão que é ardiloso, é mau e também é divertido. Porque ele tem uma característica muito interessante que eu não vou dizer, obviamente. Você tem que ler essa história para descobrir quem é que é o gênio do crime. É um sujeito bastante esperto, mas não tão esperto quanto o Bolachão, ou então o senhor Mr. John Smith, Peter Tony. Porque sim, há uma coisa também divertida aqui nessa história, quando entra esse detetive escocês, há uma rixa entre, sim, o profissional e os amadorinhos, né? O trio de detetives mirins. Há uma competição para ver quem descobre primeiro o gênio do crime. Aliás, o Mr. John Smith Peter Tony tem um título de DI, Detetive Invicto, porque todos os casos que ele fez durante sua carreira de detetive foi 100% efetivo. E obviamente, né, que você começa a torcer para os garotos e tirar essa invencibilidade do Mister. Enfim, essa história aqui é divertida, assusta um pouco às vezes. Tem uma parte violenta que você fala, uai, vai acontecer isso com as molecada? Uau! Tem uns absurdos, claro, típicos de histórias infanto-juvenis. Tem umas partes que você realmente não encontraria, você nem pensaria em encontrar nesse tipo de história também, como por exemplo, há momentos filosóficos aqui na história, por isso que o texto é bom. Claro, tem aquelas coisas de moral aqui e ali também, típico também desse tipo de história, e principalmente, claro, ela é muito divertida, saborosa, como eu disse lá no começo, é uma história inocente, mas muito divertida, e por isso, para O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho, eu atribuo fácil 5 asteriscos. Porque é sim um grande livro a ser lido. E principalmente, né, indicado para a molecada. Fazer ela gostar de livro, seu filho e sua filha,
Ou se você é o leitor pequeno, né? Leia O Gênio do Crime de João Carlos Marinho, não J.C. Marinho Silva. Eu sempre fico misturando. Bom, enfim. É isso que eu tinha para dizer sobre essa história e para comemorar os 500 vídeos aqui do canal. E agora é só esperar a próxima resenha. Enquanto isso, eu deixo aqui do lado dicas de outras que eu fiz ao longo do ano. E tchau!